maquininha. Olá, amigos do Melhores Ações, estamos aí mais uma vez com vocês com mais um vídeo tutorial, mais um vídeo aula trazido para vocês para quem? Por quem? Através de quem? Quem foi que trouxe? Melhoresações.com.br, seu site de investimentos, seu site de notícias, seu site de vídeos tutoriais, vídeo aula, onde você se equipa, onde você aprende, onde você lê artigos muito intuitivos, muito interativos, artigos que vão educacionais, que vão ajudar você no seu crescimento, na sua formação aqui para o investimento na Bolsa de Valores, tá certo? E hoje nós vamos trazer para vocês aqui o estudo sobre o que? Os triângulos simétricos. O que são triângulos simétricos? Bom, triângulos simétricos geralmente se formam durante uma tendência, tá? Essa tendência pode ser tanto uma tendência de subida quanto uma tendência de queda, tá ok? O importante é que haja aí um padrão que seja estabelecido, porque é dentro de um padrão de continuação que se forma. O padrão contém pelo menos dois máximos consecutivos mais baixos e dois mínimos consecutivos mais altos. Quando esses pontos são conectados, pessoal, as linhas convergem ao serem estendidas e o triângulo simétrico se forma, tá ok? Olha, é importante que a gente analise cada parte do triângulo simétrico individualmente. Em seguida vamos mostrar um exemplo para você. Então olha aqui, ó, para você entender melhor, eu vou te falar que a tendência anterior é muito importante, tá? A fim de qualificar-se como padrão de continuação, uma tendência estabelecida deve existir. A tendência deve ser de pelo menos alguns meses e o triângulo simétrico marca uma consolidação do período antes de continuar o breakout. Então, vou dar um exemplo visual para você aqui, porque vendo fica mais fácil a gente entender. Vou colocar para você aqui esse gráfico aqui que tem trazido para você aqui pelo StockCharts.com, nossa parceria aqui com o StockCharts, e é o SUNW, que é a Sun Microsystems Incorporated, tá? Olha só, pessoal, 4 pontos, um mínimo de 4 pontos são necessários para começar a considerar a formação de um triângulo simétrico, tá ok? O segundo ponto máximo que você vê aqui, que é o ponto 2, deve ser menor que o primeiro, tá? Aqui, ó, ponto 1, e a linha superior deve descer. O segundo mínimo, tá? 2, deve ser mais alto que o primeiro, 1, e a linha inferior deve subir. Idealmente, o modelo irá se formar com esses 6 pontos, tá? 3 de cada lado, antes de ocorrer um breakout, tá? Como você está vendo aqui nesse exemplo dado para você aqui. Gente, olha só, o terceiro ponto muito importante é o volume. Enquanto o triângulo simétrico se estende e a faixa de negociação se contrai, o volume deve começar a diminuir. Isto é chamado de calmaria antes da tempestade. É o famoso calmaria antes da tempestade, tá? É o consolidação antes do breakout, tá ok? Olha só, importante fazer também a duração. O triângulo simétrico pode se estender por algumas semanas ou muitos meses. Normalmente o tempo de duração é cerca de 3 meses, tá? 3 meses está de bom tamanho para você guardar na sua memória aí. Breakout. O ponto do breakout ideal ocorre entre meio a 3/4 do caminho através do desenvolvimento do padrão ou intervalo de tempo. O período de tempo do padrão pode ser medido a partir do ponto de convergência das linhas superior e inferior até o início da linha inferior da tendência. Uma pausa antes do meio pode ser prematura e uma ruptura muito próxima ao ponto de convergência pode ser insignificante. Afinal, com a aproximação do ponto de convergência de duas linhas, deve ocorrer um breakout em algum momento. Pode ficar esperando que o breakout certamente vai ocorrer, ok? Olha, direção do breakout. A direção do breakout só pode ser determinada após ele ocorrer, é óbvio. Soa bastante óbvio, né? Mas tentar adivinhar a direção do breakout pode ser perigoso. Muita gente tenta e se arrebenta. Mesmo que um padrão de continuação vá romper na direção da tendência de longo prazo, isso nem sempre, preste atenção, marca de minhas palavras, nem sempre acontece. Pessoal, confirmação do breakout. Para um breakout ser considerado válido, devemos olhar para o preço de fechamento. Alguns investidores aplicam filtros de preços, quebra de 3%, filtro de tempo sustentado por 3 dias para confirmar a validade. O breakout deve ocorrer com uma expansão do volume, especialmente se o breakout é um breakout de quê? De ascendência, tá bom? Para cima. Olha só, retorno ao ponto de convergência após o breakout. Para cima ou para baixo, independente, o ponto de convergência das duas linhas do triângulo simétrico pode se transformar em futuro suporte ou resistência. O preço, por vezes, retorna a esse ponto ou a um nível de suporte, resistência, em torno do breakout, antes de regressar à tendência definida após o breakout. É muito importante você lembrar, tá? Guarde muito bem isso daí, faça essa anotação, retorno ao ponto de convergência. Gente,
Preço-alvo. Existem dois métodos de se estimar a extensão do movimento após o breakout. Em primeiro lugar, a distância do triângulo simétrico pode ser medida e aplicada ao ponto do breakout. Em segundo lugar, uma linha de tendência pode ser traçada paralelamente à linha de tendência do padrão que declina para cima ou para baixo na direção do breakout. A extensão desta linha irá marcar um alvo potencial de breakout, que é o que? O nosso preço-alvo, tá ok? Pessoal, olha aqui nesse gráfico aqui, tá? Da Conseco, esse exemplo que a gente está aqui da Conseco, eu vou te dar uma ideia melhor do que a gente está falando. Veja bem, a ação caiu dos 50 em março para os 22 de outubro. Veja aqui, ó. Em março estava marcando aqui na faixa dos 50, né? Em outubro, né? Então, março aqui, ó, março, ó. E aqui, ó, setembro, finalzinho de setembro, aqui já é outubro, aqui, ó. Fechou aqui por volta dos 22, tá ok? Antes de começar a se consolidar, que aconteceu isso? O mínimo de 22 provavelmente foi uma reação exagerada, mas a tendência de longo prazo era de queda e foi estabelecida por quase um ano. É bom a gente ver esses exemplos que a gente tem uma ideia melhor. Após o gap up entre o ponto 3 e o ponto 4, veja aqui, ó, o ponto 3 e o ponto 4, o volume diminuiu ao longo dos meses seguintes. Houve um certo aumento no volume no final de junho, mas a média móvel simples, a CMA de 60 dias, permaneceu em tendência de queda enquanto o padrão tomou forma. Então são aspectos práticos característicos do triângulo simétrico que você vai observando. Veja mais uma característica aqui, ó. Após o declínio dos 29,50, tá, aqui ó, 28, 29, 50 aqui, ó. Após o declínio de 29, 50, o que aconteceu? Se formou aí, a ação recuperou um pouco, mas não conseguiu chegar à resistência potencial a partir do ponto de convergência, tá vendo? Isso aconteceu por quê? Porque você vê que todas as confluências reagiram para que se formasse então esse triângulo simétrico. Pessoal, triângulo simétrico formado, como a gente falou, né, recapitulando aí, uma tendência de subida, uma tendência de queda, é um padrão de continuação, certo? Esse padrão de continuação pode te auxiliar, você observando uma ação que você está querendo investir, que você já investiu, para você saber se começar a formar o padrão, você tem os 6 pontos, formou o padrão de triângulo simétrico, já dá para você ter uma previsão aí, uma boa ideia daquilo que vai acontecer, tá ok? Pessoal, triângulo simétrico trazendo para você, né, pelo melhoresações.com.br, sempre ao seu lado para você crescer, aprender, se desenvolver aí na área de dicas financeiras para você aqui do melhoresações.com.br. Aguardo você no próximo DVD, tá ok? Um grande abraço e até a próxima aula.